Minha gente que está ligada, está antenada nas questões ambientais, mesmo que não esteja muito antenado, porque às vezes faltam determinados conhecimentos, mas todo mundo está sabendo que a questão ambiental é crucial para todo o país. E não só de um país para o outro, de um continente para o outro, do continente para o oceano, do oceano para o continente. Depois nós podemos falar dessas coisas com jeito. Mas eu quero nos apresentar. Nós somos um grupo de cientistas, professores, pesquisadores, que decidimos abrir conhecimento para todo o pessoal. Não importa se da tua parte você não tem uma formação científica ou não, nós vamos trazer conhecimentos sobre questões ambientais, sobre bacia hidrográfica, sobre bioma, e vou falar mais umas tantas palavras, para que todo mundo comece a se sentir à vontade para compreender o que acontece no nosso país. E o que o nosso país tem de influência no mundo. Porque poucas pessoas têm uma plena dimensão desse tamanho. Também vamos trazer boas notícias, entendeu? Nós vamos discutir muitas coisas interessantes. Mas antes disso, eu me chamo Paulo, sou um professor doutor, sou geólogo e junto com meus amigos, colegas de trabalho, pessoas que têm aspiração, têm vontade de ver as coisas realizadas, nós vamos estar trazendo esse conhecimento de uma forma simples, um pouquinho didática, mas simples, falando uma hora de uma coisa, outra hora de outra, para que todo mundo comece a se adaptar de tratar de assuntos que parece que são diferentes, e são, de uma certa forma, mas são todos interligados. Quando a gente pensa dessa maneira, fala dessa maneira, a gente está falando de um modo interdisciplinar e transdisciplinar. Até isso nós vamos ensinar. Vamos lá. Meu nome é Paulo, eu falei, nós fomos financiados por diversos órgãos importantes. Por exemplo, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Fundo Setorial CTHidro, do CNPq, da FINEP, do Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, da Nuclebras, com grandes contribuições da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, já que nós temos um trabalho muito grande dentro da bacia de São Francisco. Não importa a bacia que a gente esteja trabalhando, de um modo geral, as bacias elas guardam umas certas semelhanças, obviamente, mas elas têm, dentro das regiões do país e da América do Sul, elas têm algumas coisas que são muito singulares, até pelo tamanho, ou pelo tipo de espaço que ela ocupa, pelo tipo de vegetação que ela sustenta e pela quantidade de água, tanto água na superfície quanto água subterrânea. Nós vamos tratar disso tudo, vocês ficam bem tranquilos. Olha, a coisa mais maravilhosa do mundo é a gente se comunicar. E nós queremos nos comunicar com todos, convidando a todos para seguir esse trabalho que nós vamos apresentar, porque nós precisamos despertar o povo, o nosso povo, para os problemas que ocorrem no nosso país, no sentido de indicar soluções. E, aliás, o nosso lema é muito quente. O nosso lema é assim: soluções integradas em ecologia, energia, economia, ética e gestão. Isto não tem sido o comum
de pesquisadores e mesmo administradores de saberem articular ecologia, energia, ética, gestão e também outros aspectos que são aspectos chamados de conservação ambiental. Por que não preservação ambiental? Já vou falar isso desde agora. Quando se faz a preservação, ela tem a importância de que o homem não deve entrar na área. Quando muito, para fazer um passeiozinho dirigido e sair e pronto. Quando se fala em conservação, nós falamos a coisa mais difícil de ser operacionalizada. Pense bem, conservar. Eu estou no estado de São Paulo, neste momento. No estado de São Paulo, a gente observa no campo que há muita conservação de florestas de galeria, que são florestas que acompanham os rios. Isso é verdade. Mas não é sempre que tem muita ligação de floresta com floresta. E muito plantio, mas muito plantio. Ora, se a gente levar em consideração que a quantidade de plantio é tão grande que necessariamente existe a aplicação de insumos, vamos chamar de um adubo químico. E nós podemos perfeitamente, por simples raciocínio, dizer assim, olha lá, esse tipo de adubo é possível que ele migre no solo e com a água e que vai afetar a qualidade de água subterrânea. Ora, tem que ser, não pode ser diferente. Embora, veja só, as coisas sejam, por exemplo, eu estou falando de floresta, falando de plantio, de repente a gente consegue falar que, apesar de muito necessário, de dar alimento, o que acontece? Pode estar poluindo a água subterrânea. E também, nem todo mundo sabe muito bem o que é água subterrânea. Nós vamos explicar com muita clareza isso. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe o que é a qualidade da água. É lógico que não é a água do Rio Tietê. Sim, a montante do Rio Tietê, a água é limpa. Mas quando chega na região da Pauliceia, por favor, é o caos total. Quantidade de água. As pessoas entendem que quantidade é o que a gente necessita e tem o suficiente. Não é também tão simples assim não, a quantidade de água. Mas essas duas coisas, esses dois aspectos da quantidade e da qualidade, eles não são os aspectos críticos. O que é crítico na estabilidade, na segurança hídrica, é a conservação da circulação hídrica. Nós vamos ter que conversar muito sobre isso, pode ter certeza. Não há dúvida que a gente vai ter que conversar. Mas nós vamos conversar de muitas coisas. Olha, nós vamos falar muito de economia, nós vamos falar muito de bacia hidrográfica, nós vamos falar muito de situações que, se aproveitadas, vão gerar empregos. Que o Brasil foi premiado nos governos anteriores pela criação da Embrapa, com uma figura notável que resolveu fazer da Embrapa um órgão de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E o Brasil é país de primeiro mundo. Em termos alimentares, o Brasil é tecnologicamente um país do primeiro mundo. E um dos grandes produtores para a humanidade. Pense bem, se nós somos grandes produtores da humanidade, para a questão alimentar, nós temos que proteger o nosso país. E quem protege o nosso país? Todo mundo, até a dona de casa. Nós vamos precisar trabalhar com inteligência essas relações. Se tiver dificuldade em alguma coisa, pode ter certeza, não tem problema. A gente explica a palavra e assim por diante. E vamos dizer mais uma coisa importante também. Quer ver? Nós queremos, além de informar a população,
durante alguns poucos anos, mas que vai ficar uma memória, nós queremos também educar. Então tem diversos níveis de educação. Vamos lá, importante saber. Capacitação. Capacitação é um nível, digamos assim, que se dá em ensinar a pessoa a adquirir uma habilidade para realizar um determinado trabalho. Posso dar um exemplo? Vamos lá. Se a pessoa vai fazer colheita de frutos, de folhas, de flores, de cascas de plantas nativas, não são plantas agrícolas, elas são plantas nativas. Você vai me dizer assim, ué, mas por quê? Porque é uma riqueza imensa. E ela não pode simplesmente chegar e colher. Porque cada planta tem uma maneira de existir, tem uma maneira de viver. Então nós temos que respeitar uma série de detalhes para fazer isso de uma maneira correta. Isso a gente pode dar capacitação, é um exemplo de capacitação. Nós vamos poder também, e é minha intenção, não quer dizer que a gente vai conseguir isso muito fácil, porque é muito difícil convencer os poderosos que a gente tem que ter técnicos de nível médio, que não é um engenheiro, que não é um cientista, o técnico de nível médio. É ele que ajuda a organizar essa complexidade toda das coisas. Então vamos lá. Nós pretendemos e temos um curso pronto. Vamos ver como nós vamos poder colocar isso assim, disponível. Existe possibilidade, sim, existe, mas não é muito fácil não. Sobretudo que o nível médio não tem sido tão bem aproveitado no país. E eu diria mais, em muitos aspectos é preferível um jovem primeiro virar um técnico de nível médio e já ir ganhar a sua vida e depois fazer uma engenharia, fazer uma física, uma química, uma biologia e assim por diante. Nós vamos discutir também isso, porque afinal de contas a geração seguinte é a geração mais importante. A gente passa a tocha na corrida da vida para os mais jovens. Então veja só, o que não dá para ficar é que pessoas mais da nossa idade, da minha por exemplo, ficar calado, sem falar, sem dizer. Não dá para fazer isso, minha gente. Não dá não. Nós temos obrigação de levar essas informações para todos, entendeu? Porque esse assunto, soluções integradas em ecologia, energia, economia, ética e gestão, cobre tudo que é ciência. Tudo.